Olá, pessoal, sejam bem-vindos para mais um dia de aula. Lembrando que nosso objetivo aqui é crescer no entendimento, no conhecimento de Jesus. Hoje nós vamos dar continuidade na nossa série de aulas O Caminho de Cristo. Hoje nós estamos na aula 3. Nós vamos falar o que que tem atrás da porta. Que porta, Renata? A porta da aula 2, né? Do caminho da aula 1. Então, nós estamos falando do caminho de Cristo, no sentido de escolher o caminho de Jesus, ele sendo o caminho, a verdade, a vida. Nós falamos na aula 2 sobre a porta do caminho, a porta estreita, nós falamos que também existe a porta larga. E hoje nós vamos entender o que nós sentimos, porque a gente tem dificuldade, às vezes, por escolher Jesus, passar pela porta. E também nós vamos entender o que que tem atrás da porta, né? Quando você passa por ela, o que Jesus faz na nossa vida. Mas antes de nós começarmos, vamos ter um momento de oração para que a gente, né, dê início à nossa aula. Então vamos lá. Senhor Deus, Pai, muito obrigada, Senhor, por este dia, por esta oportunidade. Muito obrigada, Senhor, pelo conhecimento que o Senhor tem nos trago através da tua palavra. Obrigada pela fé que o Senhor vai gerar em nossos corações. Que nesse momento nós possamos nos desligar dos problemas, das ansiedades, das preocupações e nos conectarmos agora contigo, Senhor. Fale conosco. Que o teu Espírito ministre em nossas vidas nesse momento, para cada pessoa que estiver aqui ouvindo, Pai. Em nome de Jesus nós pedimos. Amém. Amém. Preparados? Vamos checar. Bom, eu já expliquei que nós tivemos, né, duas aulas anteriores, mas não se preocupe que essa aula ela tem começo, meio e fim. Então, se você só está assistindo essa aqui, ela não é necessariamente conectada às anteriores, nem à próxima, né? Você vai entender a ideia total agora. Mas se você tiver interesse de entender um pouco mais sobre o caminho de Cristo e sobre as portas, né, as opções, é na aula 1 e a 2, tá? Que provavelmente você vai encontrar nessa série de aulas junto. Bom, para relembrar os versículos principais, né, sobre Jesus ser o caminho, nós temos João, capítulo 10, que diz assim, eu falei errado, João capítulo 14. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E João 10, você vai ver Jesus explicando que ele é a porta. Eu sou a porta. Quem entra por mim será salvo, entrará e sairá, encontrará pastagem. Então, Jesus é o caminho, Jesus é a porta. Então, nós estamos agora, vamos supor, né, diante dessa jornada até atravessar essa porta, nós chegamos diante de Jesus, né, de alguém nos oferecendo Jesus, de alguém nos pregando o evangelho. E aí você pensa, o que que acontece se eu passar por essa porta, né? No sentido, o que que acontece se Jesus, né, começar a fazer parte da minha vida? Como é que é esse processo, né? Primeiro, eu quero apresentar para vocês hoje algumas questões que as pessoas, através de convivência, as pessoas falam, ah, mas não sei se eu estou pronto para isso, para, né, ter Jesus, seguir Jesus. Então, quando as pessoas estão diante de Jesus, por que que elas acham difícil escolher esse caminho, né? E aí eu vou falar, nós vamos falar hoje de 4 reflexões para a gente pensar um pouquinho. Talvez alguma delas seja ou você ou alguém que você conhece, as pessoas que estão ao seu redor, porque às vezes você já passou pela porta e fala, não, Renato, já decidi por Jesus, já está tudo bem. Mas qual é o nosso papel agora, como cristãos? Oferecermos Jesus para as pessoas, né? Convidá-los para atravessar a porta também. E você vai se deparar com muitas pessoas, ou até você mesmo, passando por essas questões, dificuldades, ou ideias, né? Que a pessoa não parou para pensar o que que a Bíblia diz sobre aquilo, né? Bom, e a primeira coisa é as nossas vontades. Por que que às vezes a gente tem dificuldade de caminhar com Jesus e escolher Jesus? Porque nós nos apegamos a algumas coisas e práticas na nossa vida e nós ficamos com medo de passar pela porta e sermos transformados por Deus. Então, às vezes a gente pensa, será que eu vou conseguir? Eu gosto tanto do jeito que eu sou. E por que que a pessoa tem já essa ideia de que ela vai ser transformada?
observando as pessoas ao redor que caminham com Jesus. Mas as pessoas pensam que é um transformado no sentido de que ela está sendo obrigada a mudar, ou mudar de opinião, ou mudar do seu jeito, né? Mas isso não é dessa forma. Quem faz essa mudança em nós é Deus através do Espírito Santo. Não é algo forçado, é algo que Deus vai ministrando em nós e nós vamos sendo transformados. Então, algumas pessoas têm medo de ser transformados, de não gostar, né, se sentir pensando que está sendo obrigada a fazer algo. Então, se essa pessoa pensa dessa forma, nós podemos entender que ela reconhece que existem coisas na sua vida que precisam ser transformadas e que ela não poderia viver da mesma forma se ela viesse a servir ao Senhor. Então, é muito interessante que as pessoas que ainda não caminham com Jesus levantarem essa questão de ser transformado. Porque se ela acha que ela vai ser transformada, porque ela pensa que tem algo na vida dela que não agrada a Deus, né? E por que que ela não quer entregar, né, essa área ou essa questão para Deus, né? Bom, mas o que a palavra nos lembra sobre isso, sobre sermos transformados, né? A Bíblia nos diz assim, em Romanos capítulo 12: não se amoldem ao padrão deste mundo. O que que é amoldar? Igual uma forma mesmo, todo mundo ser igual, né? Querer ser idêntico. Mas transformem-se como? Renovação da sua mente, para que você seja capaz de experimentar e comprovar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, pessoal, renovar a mente e ser transformado é um objetivo de Deus. Nós somos transformados na nossa forma de pensar. Consequentemente, isso vai refletir nas nossas atitudes, nas nossas reações diante das pessoas, às vezes nos lugares que nós vamos, as roupas que vestimos, os hábitos que nós temos, porque a mente está sendo renovada. E a gente começa a experimentar qual é a perfeita, qual é a boa, qual é a agradável vontade de Deus para a nossa vida. Então, transformar é positivo, né? Tópico número 2 agora. Por que que as pessoas acham difícil caminhar com Jesus ou querer passar pela porta, né? Preocupar com as pessoas ao redor, como elas reagiriam se a gente fizesse a escolha. Isso impacta muito a nossa vida em relação aos amigos próximos e os familiares. Então, algumas pessoas falam: ah, eu sou casada, mas meu esposo, ele não concorda com isso, então não sei se eu quero seguir Jesus, porque vai ser muito difícil. Ou às vezes a mãe está querendo seguir os filhos não, ou o filho, os pais não, ou o marido, a esposa não, ou alguém solteiro que seja ela única e os amigos ao redor não. Quando eu comecei a aprender sobre Deus, Jesus e começar a minha jornada, eu não tinha amigos cristãos ao meu redor, né? Então, naquele momento, eu era a única. Hoje, a maioria deles, né, conheceram Jesus. Então, é uma preocupação que as pessoas têm de como que o redor vai reagir se ela começar a seguir Jesus, né? E aí eu quero ler para vocês uma passagem que está lá em Atos, capítulo 5. Então, o que que a Bíblia nos diz sobre esse medo que a gente tem? E aí Pedro, então, um dos apóstolos, disse assim: é preciso antes obedecer a Deus do que aos homens. Então, a Bíblia diz que qual é mais importante? Nós preocuparmos com o que Deus pensa de nós e agradarmos a Deus do que aos homens, né? Quem é o nosso Deus? Quem é o nosso Criador? Quem nos dá vida, quem nos sustenta a vida. Então, às vezes, a gente vive tão apegado às ideias dos outros, né? Querendo não desagradar ou não é, incomodar, mas a gente precisa, então, primeiro pensar na nossa vida com Deus. Outra opção, vamos lá, vamos passar aqui no slide. Bom, a questão da nossa independência. Nossa, essa aqui eu acho que é uma das mais difíceis para nós. Por quê? Porque, pessoal, a gente cresce achando que a gente sabe escolher as coisas.
Nós acreditamos que nós fazemos boas escolhas, né? E que a gente consegue comandar a nossa vida. A gente pensa que a gente consegue, não depender de um Deus algumas vezes. A gente pensa às vezes assim: se der errado, se eu cair, eu levanto. Não, pode deixar, eu vou lutar, eu vou vencer, vai dar certo, vai isso, vai aquilo, né? Então, ou a gente pensa que a gente sabe escolher, mas a gente não pode esquecer que o pecado faz parte da nossa natureza hoje. E nós não fazemos boas escolhas segundo vontade de Deus. Às vezes a gente pode olhar para a nossa vida e pensar que a gente tem uma vida moralmente correta, humana aqui, né? Tipo assim, olha, nunca roubei, nunca matei. Aí a gente pensa, então tá tudo bem, né? Mas isso não quer dizer que a gente tem uma vida necessariamente boa diante de Deus, né? Que a gente faça boas escolhas. Então, a gente tem essa certa independência, né? Essa vontade de não depender. E então a gente pensa que quando a gente vai caminhar com Jesus, a gente perde essa independência, a gente começa a ficar mais frágil, né, na nossa mente, em que como se a gente fosse agora ser alguém que não tivesse ideia própria, tipo assim. E é mais ou menos no sentido assim da pessoa se sentir dependente mesmo. E aí, o que que a Bíblia diz sobre esse medo que a gente tem de perder essa independência? Olha o que eu vou ler para vocês. Está lá em João, capítulo 15. Jesus disse assim: Eu sou a videira. O que que é a videira? Uma árvore mesmo, de uvas, uma videira. Vocês são os ramos. O que que é o ramo? Os galhos. Então, imaginou a árvore? Nós somos os galinhos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque o galho, se você cortar um galho, a árvore continua sendo uma árvore. Mas o galho não. Ele vai secar, ele vai morrer. Então, Jesus, ele é a fonte da vida. Ele falou: Eu sou a vida. Então, quando a gente está conectado em Jesus, a gente está recebendo o quê? A vida, né? Igual a árvore, o ramo vai recebendo a seiva, né? E ele vai sendo hidratado, ele vai sendo nutrido. E se arrancar o ramo, a árvore continua sendo a árvore. Gente, com a gente crendo em Jesus ou não, ele continua sendo Deus. Né? A gente não muda quem ele é, mas a gente muda sem ele, né? Porque se arrancar a gente dele, olha o que ele diz: sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Então, essa independência que a gente acredita que nós temos não é verdadeira, segundo a Bíblia. Nós não mandamos exatamente em nós no sentido da vida, né? Porque quem escolhe que dia que vai nascer? Ninguém. Quem escolhe em qual família? Quem escolhe que hora que vai partir da terra? Então, como que a gente acha que a gente comanda a nossa vida aqui? Né? Nós podemos sim fazer escolhas, somos um ser de livre escolhas, né? Nós fazemos escolhas. Eu não estou falando necessariamente arbítrio, né? Mas escolhas, né? Você escolhe as coisas. Mas Jesus disse: sem Ele, que é o sustentador da vida, ele fala que ele sustenta todas as coisas pela sua palavra poderosa. Ele é a árvore, nós somos ramos, nós somos criaturas de um Deus, né? Então, pessoal, não existe essa independência que a gente acredita. Nós não somos tão fortes quanto nós pensamos. Porque se chegar o nosso momento de partir, Deus recolhe. Não tem como a gente falar, não, não quero ir. Olha, eu vou daqui a algum tempo, né? Não, não está na hora. Então a gente não tem esse sentido de comandar como a gente acredita, né, as coisas. Então a gente precisa entender quem nós somos em Deus, né, segundo a palavra, para que esses medos que a gente tem de ter uma vida com Deus, eles saiam, né? Bom, e a quarta questão seria sentir diferente. Ah, ninguém quer ficar diferente. Nós temos dificuldades de ser diferente, né? Todo mundo geralmente quer ser mais descolado, igual a maioria, principalmente quando é jovem, né? E a gente tem essa preocupação com as pessoas que a gente ama, que ainda não conhece a fé. E a gente tem receio de caminhar com Jesus e como se a gente estivesse largando as pessoas para trás. Bom, isso não é uma ideia,
tá? Da Bíblia. A gente não está caminhando com Jesus largando ninguém para trás. Às vezes, muitas vezes, né? Você foi o primeiro que Jesus alcançou para que você seja usado para alcançar ao seu redor. Não é tipo no sentido, uma vez eu conheci uma mãe e ela me mandou mensagem falando que eu estava dando aula e ela gostava muito. Ela falou: "Eu tô preocupada porque agora eu tô aprendendo de Jesus, eu tô caminhando, eu tô tendo fé, eu tô entendendo, mas eu tô preocupada que minha filha não acredita e parece que eu tô caminhando para frente e tô largando ela para trás." Foi exatamente por isso que eu coloquei essa reflexão aqui. E aí eu falei para ela: "É porque você tá olhando com óculos errado. Você está olhando com óculos a vida do tipo, nossa, eu estou indo para frente, minha filha está ficando para trás." Não, você tem que olhar, nossa, Deus está transformando a minha vida para que eu possa, então, ser um instrumento de Deus na vida da minha filha, né? E para que as duas tenham vida eterna. Porque às vezes a gente pensa, não, é melhor ficar, tal pessoa não tem conhecimento, então também não vou ter, porque aí fico fazendo companhia para quem não tem. Não, Deus está usando a nossa vida para impactar o nosso redor, né? E onde a gente pode ler sobre essa questão de quando a gente caminha com Jesus, alguém ainda não caminha, o que que a gente faz? A palavra de Deus diz em Filipenses capítulo 2 que é Deus quem efetua em vocês o querer quanto o realizar de acordo com a vontade dele. Então a gente precisa fazer o quê? Sermos testemunho de Jesus na vida da pessoa. A pessoa tem que ver Jesus na nossa vida. Como é que a gente quer oferecer um Jesus e a gente está sendo um mau testemunho ao nosso redor? Então as pessoas têm que ver Jesus em nós. Primeira coisa. Depois elas têm que ver o quê? Que você está sendo transformado positivamente, que Deus tem uma alegria nova na sua vida, e você é um testemunho, né? Depois, se você tiver a oportunidade, prega o evangelho para a pessoa, explica Jesus, ore, ore pelas pessoas. Se você não puder fazer nada, e mesmo que você já tenha pregado, já seja um testemunho e não está dando certo, ore e espere o tempo de Deus, para que ele efetue o agir dele na vida da pessoa, para que o Espírito de Deus venha e traga o entendimento para ela, tá? Certo? Então a aula de hoje é falar o quê? Sobre vida. A gente vai entender daqui a pouquinho o que que tem atrás da porta. Mas a gente está pensando sobre a vida, né? E a gente pensa, não, eu estou vivo aqui na Terra. E aí, tá vendo essa imagem, uma moça com a água na mão? Essa água na mão é o tempo da nossa vida aqui na Terra. É um tempo limitado, que é o tanto que está na mão, e a água vai escorrendo das nossas mãos, porque o nosso tempo vai acabando aos poucos. Então, nós ficamos tão apegados nesse tempo que está aqui, né, na nossa mão, que a gente está aqui vivendo, que a gente esquece que Deus tem um oceano inteiro para nós. Porque o que Deus oferece para nós não é só essa vida aqui na Terra agora, no momento que a gente está aqui, em cima desse planeta, existindo, casando, trabalhando, andando, vivendo, mas ele tem uma vida eterna, né? E a gente vai falar um pouquinho sobre isso. E aí em Salmo 39, a palavra nos diz assim: Mostra-me, Senhor, o fim da minha vida e o número dos meus dias, para que eu saiba quão frágil eu sou. Então a gente precisa entender, pessoal, o que Deus tem para nós não é só para esse momento, né? Desde os meus dias, deste os meus dias o cumprimento de um palmo, ou seja, Deus tem um tempo limitado para cada pessoa, né? E a duração da minha vida é nada diante de ti, porque nós somos criaturas, nós temos um começo, né? Deus é um ser eterno. Então, o que é o nosso tempo diante de Deus? De fato, o homem não passa de quê? Um sopro. Então, às vezes a gente tem uma ideia errada, a gente fala, eu não vou dar a adoração ou amar esse Deus por isso ou por aquilo, porque eu penso isso, eu penso aquilo de Deus, né? Eu acho que a gente não entendeu quem nós somos ainda, né? Nós não entendemos quem nós somos, quem Deus é, né? Nós somos frágeis, nós somos criaturas, o nosso tempo aqui é limitado. Por mais que a gente tenha tanto orgulho, ou que a gente tenha conquistas nessa terra, seja financeiras ou de fama, de sucesso, nada disso vai comparar com a presença de Deus, com a vida eterna, com o que Deus tem para nós. A nossa vida que é um sopro. E a nossa vida, ela é limitada. 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 A no
E a gente se apega tão fortemente a isso, e às vezes a gente fala, eu não vou dar minha vida para Deus. Por quê? Por isso, por aquilo. A gente arruma motivos, né, para isso. E aí é exatamente sobre esse ponto que eu quero falar com vocês agora, dessa parte que a gente começa a falar sobre entregar a vida para Jesus. Você já deve ter ouvido isso. A gente usa essa frase assim, né, frequentemente, as pessoas já entregou sua vida para Jesus. Você já parou para pensar biblicamente o que que isso significa? Será que a gente está mesmo entregando uma vida para Jesus? Eu sei que a gente fala isso no sentido de vida, a nossa existência agora, né? É isso que a gente quer dizer, nosso ser agora. Mas para a Bíblia, vamos entender o conceito de vida um pouquinho, né? Para a palavra de Deus, né? Como que você acha que nós realmente estamos quando a gente chega até Jesus, quando a gente chega até na porta? Ou seja, quando você ainda não começou a caminhar com Jesus, você não decidiu por ele antes, né? Como que você acha que realmente a gente está antes? Será que a gente tem uma vida para dar para Jesus? Será que biblicamente a gente está tão vivo assim? Só que é isso, Renata. Tô viva, tô falando, tô caminhando, eu existo, né, aqui. Mas vamos entender na Bíblia se realmente a gente está dando a nossa vida para Jesus? E aí eu quero ler para você Efésios capítulo 2. Vamos lá, 4 e 5. Todavia, Deus que é rico em misericórdia, pelo grande amor que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo. Então, ele está dando vida em Cristo. Quando nós estávamos o quê? Mortos em transgressões. Pela graça somos salvos. Que é isso? Pois é. O que que a gente pensa em estar vivo? Estar vivo. A gente pensa que estar vivo é fisicamente vivo aqui na Terra. Nós estamos, sim, acordados, né, falando. Qual o conceito de vida? Será que vida é quando a gente está num corpo aqui ainda, com os olhos abertos, falando? Não, porque às vezes a pessoa pode estar em vida ainda e não está falando, está em coma, mas vivo. O que será que seria essa vida, né? Por que que aqui está falando mortos em transgressões, né? Mortos nos pecados? Porque, pessoal, nós estamos pensando só no nosso corpo, né? O corpo está vivo. Mas para Deus, existe uma vida espiritual, existe vida eterna. Não é só vida física. Quer dizer, pensando só num pedaço. Então você fala, estou vivo, pronto. Você está humanamente vivo, mas será que você está espiritualmente vivo e eternamente vivo? Como que é isso? Eu não vou conseguir explicar tudo hoje, mas nós vamos aprendendo aos poucos. Então, vida, pessoal, vocês vão entender que é uma pessoa. Quem? Que isso, né? Jesus disse: Eu sou o quê? O caminho. Eu sou a verdade. Eu sou a vida. E também tem aquela passagem que Jesus fala: Eu sou a ressurreição. O que que é ressurreição? Trazer de volta à vida quem está morto. Então, ele dá a vida. E eu sou a vida. Então, Jesus afirma isso em todo o tempo. A gente lê, mas a gente não para pensar. Vida é uma pessoa, é Cristo. Então, quando você fala assim, eu vou para a vida eterna, para onde você vai? Para a vida, para Cristo, entendeu? Ficar lá eternamente com Ele. Aonde? Na nova terra, novos céus e nova terra. E aí, então, pessoal, a Bíblia diz que nós estávamos mortos em transgressões. O que que é isso? Uma vida espiritual morta. Porque antes da gente ter Jesus, a gente tem vida espiritual, às vezes a gente tem fé, mas é uma fé do nosso jeito, nos nossas crenças aí pessoais, que a gente vai aprendendo ao longo da vida, mas que não é necessariamente uma fé em Cristo, uma fé bíblica, uma fé salvadora. Às vezes a gente pode ter fé numa, um objeto, uma coisa, em si mesmo, a gente pode ter fé em muitas coisas, mas aqui está falando de ter uma vida espiritual. Então a Bíblia diz, e uma vida eterna. Então, sem estarmos em Jesus, nós não estamos com uma vida espiritual, nem com uma vida eterna. Nós não estamos na vida eterna, nem na vida espiritual. A gente só está na física aqui ainda, né? Então, a Bíblia diz que nós estamos o quê? Mortos.
entendeu? Isso no olhar da palavra de Deus, por Deus, porque o que que é ter uma vida espiritual, ficar sem vida? Ficar sem vida. Quando você está sem Jesus, você está sem a vida. Você está sem o Espírito Santo, então você não entende palavra de Deus, Bíblia, você não tem vontade de orar, você não tem vontade de ser transformado, você quer ser você aqui na Terra, humano, sendo humano, fazendo suas coisas que você pensa do seu jeito. Mas para a Bíblia, quando a gente escolhe a gente mesmo viver do nosso jeito, dos nossos pecados, na nossa ideia, a gente é o ramo do galho quebrado. Quando você quebrar o galho e tirar ele da árvore, ele fica como? Seco, sem vida. Mas ele continua sendo um galho? Sim, mas ele não está na árvore, ele não está na vida. Então a gente sem Jesus é um galho seco, andando por aí, sem Espírito Santo, sem falar com Deus. Aí você fala, não, mas eu falo com Deus, mesmo eu acreditando em Jesus. Você pode falar com Deus, mas Ele está te respondendo, né? Você está ouvindo Ele? Ele está te guiando em todo o tempo? Ele está habitando em você, no Espírito? Você lê a Bíblia e consegue entender? Então a gente precisa pensar, será que a gente está vivo, né? Porque então estar sem vida, pessoal, é estar longe do caminho de Deus. Jesus é a vida, né? Vamos ler mais um pouquinho sobre isso? Às vezes foi a primeira vez que você ouviu isso, né? Então, vou te ajudar. É mais uma passagem falando que a gente está morto, tá vendo? Ó? Quando vocês estavam mortos, que hora que a gente está morto, segundo a palavra? Nos pecados, né? Ou seja, sem Jesus, sem arrependimento, sem mudança, sem nada, sem espírito. Na incircuncisão da sua carne, ou seja, vivendo aqui fisicamente só mesmo. Deus os vivificou juntamente com Cristo. O que é Deus vivificar a gente? Deus nos dá vida, entendeu? E aí então ele fala, ele nos perdoou de todas as transgressões. Então, para você começar a ficar vivo eternamente, espiritualmente, você tem que ser perdoado. E Deus cancelar a escrita de dívida nas ordenanças que eram contrárias a nós. Ele removeu isso e pregou na cruz. Ou seja, nós éramos acusados, pecadores, distantes de Deus, desconectados de Deus, um galho seco andando por aí. E Deus fez o quê? Pegou o galho e colou na árvore, que é Cristo. Aí você ganhou o quê? Vida, entendeu? Mais uma passagem, 1 Pedro capítulo 2. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados. Quem? Jesus. Sobre o madeiro, sobre a cruz, a fim de que nós, agora ele está falando para você entender, ele está trocando agora, morre para o seu pecado e vive para a justiça de Deus. E pelas feridas de Jesus nós podemos ser curados. Então, você tem que fazer o quê? Morrer para os seus pecados. Não no sentido literal, porque Jesus que morreu por eles, né? No sentido de você crer que ele fez isso por você, né? E você querer parar de ser um galho andando por aí fora da árvore, independente do seu jeito, das suas vontades, para que a gente então seja encaixado na vida. E a resposta da aula de hoje chegou agora. Renato, o que que tem atrás da porta? Quem é a porta? Jesus. Quem é o caminho? Jesus. Então, quando você passar pela porta e começar a andar no caminho de Cristo, é óbvio que a gente já leu que a gente ganha o quê? Salvação. Nós somos salvos, perdoados do nosso pecado. Salvo do quê? Da gente mesmo, de viver nos nossos pecados mortos espiritualmente, mortos eternamente. Então, o que que tem atrás da porta? Vou responder. Vida. Entendeu? Então, quando alguém chegar para você e falar assim, você já entregou sua vida para Jesus? Você para aquele segundo e lembra na sua cabeça, né? Não, eu nem sei se eu estou na vida ainda. Então, assim, quando a gente passa pela porta, a gente vai ter a vida, porque Jesus falou assim: Eu sou a ressurreição e a vida. Pessoal, quando uma pessoa está morta espiritualmente e eternamente, adianta a gente dar remédio para quem está morto? Que às vezes a gente vai aprendendo em certas religiões e ensinamentos, né, a dar remédio, não é a cura. Então a gente vai dando remédio. Remédio para morto adianta? Não. Morto precisa de quê?
para viver, de ser ressuscitado, entendeu? Então, Jesus, o que que ele faz com a gente? Ele dá remédio, fala, não, você vai estar bem tranquila, vem para Jesus, que vai dar tudo certo, no sentido bem. Ele fala, não, vocês estão mortos espiritualmente, se vocês sem mim não pode fazer coisa algum, o galho fora da árvore não dá frutos, então eu vou te ressuscitar, entendeu? Ele ressuscita a gente, ele nos dá vida, porque ele é a vida. Então, você deixa de ter uma vida morta espiritualmente, eternamente, né? Então ele fala: aquele que crê em mim, ainda que ele morra, agora ele está falando fisicamente mesmo, ser sepultado aqui na terra, ele viverá. Por quê? Porque quem vive e crê nele não morre eternamente. Entendeu? Então, se você fechar seu olho aqui nessa terra, ser sepultado, não se preocupe. Ele falou: você vai continuar vivendo, porque agora você está comigo na vida. Eu sou a vida. Você não morre eternamente. Gente, se tem algo melhor que isso aqui, eu nem sei. Eu acho que não existe. Não existe, gente. Nada melhor que ter vida com Cristo. E tanto vida espiritual aqui, né? Você fala, Renata, ele só vai me ressuscitar nos fins dos tempos. Ele te ressuscita agora espiritualmente. E nos fins dos tempos, ele te ressuscita em todos os aspectos, né? Fisicamente também num corpo imortal. Então, a ressurreição que Jesus traz para nós já é quando a gente começa a caminhar por ele, com ele, né? Ele já nos dá a opção, a oportunidade da vida eterna, ele já nos ressuscita espiritualmente, né? E aí, fala, não, eu quero uma passagem que me explica um pouco melhor para eu entender se é verdade o que você está explicando. Então, vamos lá. 1 João capítulo 5. Esse é o teu testemunho. Deus nos deu a vida eterna. Você quer vida eterna? Porque a gente pensa que vida eterna é tipo morrer aqui e é certeza que vida eterna é ir para algum lugar fazer alguma coisa. Não, não é certeza que é isso. Olha o que que é vida eterna. A vida está onde? No seu filho. Deus determinou que a vida eterna está no filho. A vida eterna está em Jesus, né? Por isso que ele fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a ressurreição, a vida, ele é a vida. E é eterna. Porque ele é eterno, né? Essa vida está no seu filho. Quem tem o filho tem a vida. E quem não tem o filho de Deus não tem a vida. Entendeu, gente? Vida eterna não é ir para algum lugar quando morre aqui fazer alguma coisa. Vida eterna é ir para o filho, é para Cristo. Quem tem Jesus está na vida eterna, né? Vai ter a vida, estará na vida. E quem não tem, não tem a vida, né? Essa parte é difícil, né? E aí, mais uma passagem para a gente. Agora a gente está nas passagens do que eu expliquei. Pois vocês morreram. Agora sua vida está escondida com Cristo em Deus. Morreu? Nós morremos fisicamente? Não, nós ainda estamos aqui, né, pessoal? Então agora nós estamos morrendo no sentido de abandonar os nossos pecados mesmo. Nossa vida agora está em Cristo, com Deus. Quando Cristo quer a sua vida. Então, a sua vida passa a ser Jesus, entendeu? Não é só você aqui na terra andando, fazendo do seu jeito. É conhecendo Cristo. Ele é o mistério de Deus, né? E quando Cristo quer a sua vida for manifestado, vocês também serão manifestados com Ele em glória. Então, quando Jesus voltar, nós também estaremos com Ele na glória, né? Nós seremos reunidos com Ele na glória, né? Bom, e a última passagem de hoje, antes da nossa reflexão. Sabemos também que o Filho de Deus veio e nos deu entendimento. Pessoal, isso que é bem. Eu vou só focar nessa frase aqui. Sabe as pessoas que às vezes pensam que fé tem que ser cega? Ah, isso tem que ter uma fé cega, né? A Bíblia não é fé cega, tá? Não é. Deus quer que você compreenda, por isso que ele escreveu um livro. Porque para você é ser humano, nós somos humanos. Ah, para que Deus escreveu um livro? Porque a gente é humana. Nosso aprendizado vem pela linguagem oral, escrita, dos sinais, né? Mas é principalmente pela linguagem. Então, o que que a gente faz? Aprende, ele escreveu um livro, para quê? Para você ler, reler, estudar, meditar, para que você tenha entendimento. Não precisa do tipo, ah, eu vou só acreditar no que estão me falando cegamente. Não, você precisa ler a palavra de Deus, entender o que
Por que Jesus fez tudo isso, né? Por que que Deus é assim? A gente vai entender tudo que Deus revelou. E o que ele não revelou? Aí é um mistério de Deus que pertence a ele, mas o que é revelado pertence a nós. Então ele quer que você entenda, ele te deu entendimento para que você conheça o que é verdadeiro. Então, como que eu vou saber o que é verdade? Conhecendo a Bíblia. E nós estamos naquele que é o verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Então, o que é fora de Jesus não é o verdadeiro. E este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Entendeu? Jesus é a vida eterna. Então, estar na vida eterna, estar em Jesus, ir para Jesus, viver com Ele pela eternidade dele, né? Desfrutar da eternidade dele, porque nós não somos eternos. Eternos é algo que não tem início. Nós seremos imortais, né? Com Jesus, desfrutando da eternidade dele. Ele é a vida eterna, tá, pessoal? A gente não precisa ficar pensando que nós podemos ser tão independentes, não tem jeito. E o último versículo de hoje está em Colossenses, capítulo 3, que diz assim: lembra que eu falei que morto não adianta remédio? Tem que ser o quê? Ressuscitado, ressuscitar. Quem pode dar vida, gente? Só Deus dá vida. Deus é o criador da vida. O humano ressuscita pessoas? Se não, se for em nome de Jesus, sim. No Espírito de Deus, sim. Mas sozinho, sim, só humano, só. Não, né? Você não vê por aí. E então, Deus ressuscita. E olha aí, portanto, vocês ressuscitaram com Cristo. Então, a nossa vida antes de Jesus, antes de passar pela porta, era o quê? Uma vida morta. Morta espiritualmente, morta eternamente. Jesus vem e ressuscita você, né? Você tem vida agora com Cristo. E ele fala: procurem as coisas que são do alto. Procura as coisas de Deus, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Mantenha os pensamentos nas coisas do alto e não nas coisas da terra. Porque se você focar só no que você está vendo ao seu redor, você não consegue ter uma vida com Cristo. Porque aí você vai botar tudo a culpa em Deus. Nossa, quanto mal, quanta violência, quanto isso, quanto aquilo. Aí a gente deleta que a maldade vem da gente mesmo, humano. Um que mata o outro, porque nós somos pecadores, né? E quando a pessoa não conheceu Jesus, ele destrói o próximo. Ele não ama o próximo como a si mesmo. E se a gente obedecesse, gente, um mandamento da Bíblia, amar a Deus sobre todas as coisas, e se a gente obedecesse o segundo, aí ficava tudo perfeito, o próximo como a ti mesmo. Alguém ia matar o outro, alguém ia prejudicar, ia fazer qualquer mal, a gente ia pôr esse tanto de produto químico nas comidas, que dá câncer, esse tanto de radiação, esse tanto de coisa que prejudica, a pessoa não está nem aí porque ela quer ganhar dinheiro, as empresas não estão nem aí porque o importante é o lucro. Gente, não ia ter mal nenhum no mundo se a gente obedecesse dois mandamentos, né? Então, a gente precisa manter o nosso olhar para Cristo. Às vezes você vai frequentar algum lugar, uma instituição religiosa, né? A igreja, no sentido prédio, ou lugar mesmo, instituição, enfim. Não estou falando a igreja de Cristo no sentido dos irmãos em Cristo, cristãos mesmo. Não diferenciei que ficou complicado, né? Eu quero dizer assim, às vezes a gente está associando as religiões a Deus, aí a gente sofre uma tristeza, a gente bota a culpa tudo em Deus, porque senão a gente fica olhando só para as coisas terrenas. Ah, Renata, então o que que a gente tem que fazer? Nós temos que olhar para o alto, manter a nossa vida, nossos olhos em Jesus, no alvo, não viver com tudo que a gente está vendo, porque senão a gente não compreende. Então, nossa vida tem que estar o nosso pensamento em Cristo, para que a gente consiga ser luz e sal nessa terra, para que a gente conviva com os nossos irmãos em Cristo, né? Vai ter confusão, vai ter desavença, vai. O que que a gente faz? Seja Cristo na vida do próximo, né? Jesus falou, fazer, quando você andar uma milha, você vai duas. Dá a face direita, você dá a esquerda, perdoa. Então, assim, é viver Cristo na terra, né? Bom, pessoal, falei bastante, hein? Bom, essa foi a nossa aula de hoje. Muito obrigada pela sua presença. E a gente se vê então na próxima aula.
que você tenha uma jornada de estudos que vai te fazer a diferença sobre crescer em Cristo e conhecer Cristo, tá bom? Muito obrigada. Até a próxima aula.